cabeça quando estava a ler, que não tive outra coisa que não escrever. E então vou ler um bocado o que é que escrevi. E eu começo este meu comentário ao livro do João com uma verdade lá para Alice. Finalmente. Okay. A minha irmã explica que eu sou irmão do João. Depois vocês vão perceber um bocadinho daquilo que eu vou ler. Portanto, chama-se Daniel José. E olha, quem vê, ele ali ao fundo. Eu começo este meu comentário com uma verdade lá para Alice. Finalmente este livro do João só podia mesmo ter sido escrito por João. E isto não tanto pelo que ele sabe, mas pelo que ele é. E partilho convosco porque é que eu acho isto. Esta é uma partilha do sentimento de felicidade que senti ao ler este livro. O João chegou a uma altura da vida em que pode finalmente fazer algo que eu, como leigo na ciência da antropologia, sou engenheiro químico e de fórmulas e de processos. Há muitos anos que sinto que ele o devia fazer, mas na minha vontade, mais do lado da curiosidade do que da ciência. Estou mesmo muito grato ao Omar Ribeiro Tomás, que não conheço, nem sei quem é, pela sua manha em ter conseguido falar a língua do João, que eu, pela proximidade familiar e não sendo antropólogo, nunca consegui. Este livro tem tanto de científico como de autobiográfico. Arrisco a dizer de um paraliterário científico, irritando-o. Como o João diz, ele torna-se simultaneamente informante e informador. Este meu comentário foca-se assim na faceta de nativo do João e numa parte da sua relação familiar, que acredito seja agora tão importante para este seu novo processo de escrita como ele acabou de dizer. Nós, os 4 irmãos, sentimos hoje a sorte, chamo-lhe assim porque não encontro outra palavra, que tivemos na família lato sensu, onde nascemos, e nos pais que tivemos. Com muitos problemas, é certo, naturais de qualquer família, foi, porém, muito mais o bem que ficou do que o mal que causaram. E, em particular, este meu comentário agora releva para ele o gosto, a curiosidade que nos incutiram na beleza do processo da aquisição de conhecimento, fosse ele qual fosse. A nossa mãe, por exemplo, era uma pessoa profundamente curiosa, e quem a conhece, quem a conheceu sabia disso, e morreu no dia em que se apercebeu que não conseguia mais ler romances. Era uma frustração para ela. Para vos enquadrar, fazendo nós, o João e eu, 8 anos de diferença, e tendo ele saído de casa para a universidade, na África do Sul, tinha eu 8, 9 anos, nunca verdadeiramente conheci o meu irmão, senão na minha adolescência, a partir dos 13 anos. Durante o período do pós-25 de Abril, como retornados, quando retornámos ao Porto, vindos de Moçambique, para onde eu tinha ido com 3 anos, não tendo assim qualquer memória desses tempos pré-ida para as colónias. E estava a escrever isto, pré-ida para as colónias, e a verdade é que colónias nunca foi um termo, nós nunca fomos para as colónias, nós fomos para Moçambique, que é diferente. E isso foi uma coisa que foi sempre muito incutida. Para mim, o João, de um modo ou outro, acabou por se tornar a minha figura masculina de referência, importante para a construção da minha identidade, num período difícil da vida familiar, em que o nosso pai regressava ao Porto muito fragilizado, deixando de ter como principal missão ser bispo protestante e voltando ao trabalho como advogado ou gestor empresarial. O João realiza a sua tese de doutoramento na aldeia de Ponte da Barca e eu sou empurrado a acompanhá-lo várias vezes, a ele e à sua mulher, como pau de cabeleira. Porque socialmente aquilo era preciso haver ali alguém que... Era verdade. Ia nas traseiras da mota. Não pude deixar de me fascinar nunca pelas histórias que ele contava e que ele encontrava. Como referi, isto numa altura importante da descoberta do meu eu. E passou a ser assim por daí em diante. Pela atividade que tem,
pelos livros que lê e experiências pelo mundo todo, e ainda pela nossa característica bem pina de gostarmos muito de falar, tornou-se ele um exímio contador de histórias. Sempre que vinha à casa, eu absorvia, que nem uma esponja, todas as suas histórias. Histórias essas que ele contava, muitas vezes como anedotas, sem nunca lhes dar valor científico, mas simplesmente de interessante amena cavaqueira. Eram histórias tanto simplesmente engraçadas como perturbantes, como nós ouvimos agora aqui referido várias vezes, por exemplo, no capítulo Galvão na Terra dos Canibais. E nessa medida elas foram formativas para aquele jovem adolescente que via no irmão mais velho a sua referência. Mas ele sempre se recusou a olhar para essas histórias de um outro prisma. Chegou mesmo a escrever romances, que estão ali à venda e eu recomendo que quem não leu compre e leia. Chegou mesmo a escrever romances a partir dessas histórias, por achar nada de científico elas terem. Ele mesmo afirma neste livro, quando diz: em boa verdade, nunca tive intenção de escrever sobre estas matérias. Eu chamava-lhe histórias. Chocava-o ser simultaneamente informante e informador, antropólogo como nativo. Imaginem o que era para um jovem adolescente, na sua descoberta identitária, ser confrontado com a sua despensa da crença na verdade última, numa única maneira de dizer. E mesmo nos seus mergulhos na literatura filosófica que ia partilhando connosco, principalmente para um engenheiro químico. Finalmente, o Omar, como disse atrás, falando a linguagem dele, conseguiu que o João aceitasse escrevê-las e resultou neste livro. O que eu chamava histórias, na linguagem dele e do Omar, transformaram-se num rosário de redescrições antropologicamente informadas. Uau! Ou seja, que forma interessante de dizer histórias. Da experiência do meu irmão, a percepção com que fico é que os antropólogos, para o serem, têm vidas extraordinárias com histórias, de um modo ou de outro, merecem ser contadas. E o receio que têm de não serem verdadeiramente científicos e fazerem má ciência os possa levar a tornarem irrelevante a sua própria história como nativos. Como ele mesmo diz, fui ficando cada vez mais perturbado pela aceitação de um estatuto paraliterário para o trabalho antropológico e o correspondente abandono da preocupação com a evidência científica. Sempre a sua honestidade intelectual da procura da verdade cientificamente fundada. Muito mais podia eu dizer, e merecia ser dito, mas termino este meu comentário fundado na convicção positiva de que esses encontros lusotópicos que hoje vivemos, mais do que um pesadelo do qual fugir, são promessas de um ecumenismo a criar. E reagradecendo, ao jeito da tal redescrição antropológica, ao Omar, reafirmando o enorme gozo que tive em ler este livro e fazendo votos que outros possam vir a lume. Por exemplo, sobre as suas experiências, as tais matérias, na China, Macau, Brasil, etc. E leiam o livro, vale a pena.